Tá, então vamos fazer a nossa oração inicial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Querido Deus, querido Jesus, nossa Mãe Maria, queridos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, obrigada a todos vocês que nos fortaleceram, que intercederam por nós e que ao Pai nosso Criador que permitiu e que permite que nós nos encontremos todas as noites de segunda-feira. Obrigada por esse manancial de bênçãos, obrigada pela fortaleza, pelo encorajamento, obrigada pela motivação, obrigada por nos intuírem no entendimento, muitas vezes. Muito obrigada. Pedimos a permissão para começarmos o singelo estudo de hoje, pedindo que abençoe as nossas águas, que a água de cada um seja fluidificada, seja medicada de acordo com as necessidades pessoais. E que todos aqueles que não puderam estar conosco aqui junto, que sejam agraciados com as mesmas bênçãos que estão sendo derramadas por nós aqui nesse momento. E que possamos conservar toda essa paz, toda essa fortaleza durante a semana, em todos os lugares por onde estiver. Que assim seja. Olha, hoje a gente vai. Eu estou cansada de falar, não aguento falar mais, não. Hoje, quem pode falar? Agora tem que ser assim. Ó, Luísa há muito tempo não fala, Tia Tininha também há muito tempo não fala. Pedro tem falado comigo, né, Pedro? Semana passada fui eu e você. Isso aqui nem está Eu posso valendo mais falar. de nada. Posso falar. Você e Tia Tininha? Por mim, ok. Então tá, você começa, Lu, e Tia Tininha dá seguimento. Tá. É rir a cara dele. O Márcio, Ah, você está falando tanto porque se você segue uma organização aí. porque o povo não está vindo. Poliane está faltando muito, Laura, Leozinho, Gabi. Gabi está faltando. Gabi não, Gabi até que não tem faltado, não, mas eu acho que hoje ela nem vai estar aí. Então vamos, você e Luísa. Lu, Posso começar? Trabalho sempre? esse texto, pois é, ele está terminando um texto. O mesmo Uhum. Trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio e te escolhes e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te acolhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compensação, da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás, sem demora, o lugar que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanhem, o coração insiste nele e com a bênção das horas olvidarás escárnios e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Muito bonito. Está dizendo da importância do trabalho, né? O quanto o trabalho é proveitoso, o quanto o trabalho tira a gente do foco das coisas ruins, quanto o trabalho é importante mesmo, né? Para a gente não só o trabalho, o emprego, mas o trabalho
que eu acredito que seja aí, é a ocupação, é a dedicação, às vezes, ao próximo, é trabalho de modo geral, é um não ócio. Isso aí, o não ócio. Muito bom. Muito bom, Lu, obrigada. Muito bom mesmo. Muito bom esse comentário. Tchatininha, Parte primeira das causas primárias, capítulo 4 do princípio vital, inteligência e instinto. A inteligência, questão 71, né? A inteligência é atributo do princípio vital. Quer dizer, o princípio vital é um combustível. Exatamente. O princípio, eu estou precisando, eu particularmente, só fazendo uma parte aí, eu vou voltar ao livro dos Espíritos e eu vou começar um estudo individual, porque eu preciso fazer no meu tempo, assim, no momento propício para mim, iniciando a primeira questão, a questão 1, para a gente passar isso tudo ali, para mim passar na minha cabeça. Princípio vital, fluido vital. O princípio vital. É uma modificação do fluido vital. Do O princípio, fluido vital. é uma modificação do fluido universal. Tá. Tudo é o fluido universal. O fluido universal é como se fosse uma matéria-prima única para todos os seres. Isso. O princípio vital é uma modificação adaptada a cada ser que o recebe. Exato, a cada espécie. Sim, sim. Então, agora, a inteligência... posso te dar uma deixa, sim, uma deixa? Não volta no começo, não. Não é o que a gente recebe de orientação quando é doutrina, é para você completar o livro com todas as dúvidas, porque nenhuma leitura, não se iluda, você não vai ter um número de leituras X que vai te dar todo o esclarecimento. Uma questão vai ajudando a outra. Depois a gente retoma o livro todinho. O pessoal de Deus está estudando o Livro dos Espíritos pela terceira vez. Pois é, sabe por quê? Porque a gente está com a eterna sensação de que não consegue consumar tudo na mente. Assim mesmo, Agora, o que eu preciso, o que eu sinto necessidade é de fazer quando eu estudava na escola. O que é? Resumo. Anotar pequenas notinhas, porque isso ajuda a fixar. Então, é por conta disso que eu vou voltar, entendeu? Para botar fluido vital, princípio vital, assim, fazer umas anotações bem didáticas. Então, vamos lá. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Quer dizer, o espírito aí é que vai fazer a diferença, não é? É que vai fazer a diferença para dar um sentido a mais, para dar um sentido, né, à matéria que recebeu a inteligência. Aí, segundo Allan Kardec, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá um pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior,
e de provarem as suas necessidades. Proverem. Quer dizer, de proverem as suas necessidades. Quer dizer, é a inteligência que dá a essência, né, de cada ser, que reforça a individualidade, né? Podem distinguir-se, assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Imagino eu que os minerais, né? Os minerais, basicamente. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Seriam quais, por exemplo? Vamos pensar aqui As plantas. as plantas. Só volta um bocadinho aí, sobe um pouquinho aí. Então, no caso, as plantas seriam seres animados que não pensam, mas são materializados, né? E dotados de vitalidade, possuem vida, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Somos nós. Eu penso que os animais irracionais também, né? Dependendo, né? Os animais e nós, os seres humanos, né? Não sei se os É animais são dotados de inteligência ou instinto. Vamos ver, vamos andando mais um cadinho. Vamos andando, porque, segundo Mônica de Medeiros, alguns animais voltarão já encarnados como seres humanos, né? Então, talvez eles estejam num limite muito estreito entre o instinto e a inteligência. A inteligência é um atributo, quer dizer, a inteligência é algo atribuído, né? A inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde seus primórdios, obedecendo a uma escala descendente para depois ascender nesta mesma ordem, desabrochando todas as suas qualidades inerentes aos poderes do espírito. A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto do animal que desabrochou pela força dos Evos e pelas bênçãos do Criador. Deixa eu dar só uma raciocinada nisso aqui. A faculdade de pensar e de raciocinar dos humanos foi o mesmo instinto do animal que desabrochou pela força dos Evos e pelas bênçãos do Criador. Isso. Quer dizer, Ele tá querendo dizer que foi um sopro de Deus. certo. A inteligência foi um sopro de Deus no espírito, foi uma atuação direta de Deus sobre o nosso espírito, assim como ele atuou nos animais com o instinto. Entendi. Deu a cada um o que era o seu, né? Tanto aos animais quanto aos humanos. Esse mesmo instinto esteve antes na vida da árvore como presença divina estabelecedora da harmonia vegetal. E descendo mais, vamos encontrá-la na pedra. Entendeu essa ordem descendente que ele está falando? Uhum. É como se ele pegasse a nossa inteligência e fosse colocando nos degrauzinhos inferiores. E isso tem tanta lógica que você começa a observar o seguinte: é o super bruto, o super materializado, sem essência refinada, né? Sem inteligência, e aí elas andam na contramão. Quanto menos materializado, mais espiritualizado e inteligente as coisas vão acontecendo. Ou Inversamente, a matéria vai
no caso, a matéria vai se desmaterializando e vai ser assim, uma proporção, não é? Como se a pedra tivesse 100% de matéria e, digamos assim, zero de inteligência, Ou quase zero de zero. instinto. E aí, no caso, a planta já teria 50% de matéria, 50 é muito, né? Então, seria uma proporção assim, 90% de matéria e 10% daquilo que não é matéria. Isso. E o animal seria 70% de matéria e alguma coisa essencial, e fosse assim, né? Fazendo Até a gente chegar no anjo, que não tem mais matéria nenhuma. nenhuma, até você Sim, chegar no zero matéria e 100% essência, exatamente. Inteligência, né? amor, isso aí. É, então, vai tudo se desproporcionando de uma e se proporcionando na outra Isso. parte, né? Por isso que ele falou ó, que é uma relação de crescimento e decrescimento simultâneo. À Sim, medida que você sim, cresce numa coisa, você está decrescendo em outra. exatamente. Então, e descendo mais, vamos encontrá-la na pedra coordenadora da sintonia atômica, na mais perfeita agregação de elementos, ramificada na inteligência divina. Esse atributo do espírito, no anjo, livre dos embaraços terrenos, passa a chamar-se intuição, faculdade esta conhecida pelos santos e sábios. Então, ainda tem o nível superior da inteligência, que é a intuição. É bom que meditemos sobre esta frase. O homem começa a entrar na senda da felicidade quando esquece o raciocínio, por alcançar outro estágio desse atributo divino no coração que ama, no amor dos anjos. E é uma coisa muito interessante também, se a gente parar para pensar, a gente pensa, a gente começa a meditar no seguinte: então a pedra, que é uma coisa extremamente embrutecida e sem inteligência, os minerais, vamos colocar os minerais, que são embrutecidos, que são dotados basicamente só de matéria sem essência, né? Sem essência espiritual, etc. A gente poderia até pensar na inutilidade deles, mas não, né? Tudo tem a sua utilidade, porque eles são imprescindíveis em algumas situações, e ao mesmo tempo que eles são necessários no estágio em que eles estão evoluindo, né? Nós Tudo, passamos por esse estágio. tudo é útil no estágio em que está, não é? Eu Tudo é me útil. lembro, eu me lembro, Tininho, que eu estava dando essa aula na evangelização lá do grupo, né? Aí o filho de Ubaldo, um menino engraçadinho, virou e falou assim: Tia, então eu fui um tijolo? Eu falei: provavelmente foi. Ou até coisa mais grotesca, né? Porque o É, uma, tijolo só passa pelo elaborado do é, homem. O espírito reencarna para despertar certas qualidades no centro da sua consciência. Preso na carne, as condições são mais favoráveis e, na mesma oportunidade, sensibiliza a matéria, que também tem sua ascensão marcada no progresso de todas as coisas criadas por Deus. Não devemos ignorar as leis estabelecidas pelo soberano arquiteto do universo, nem julgá-lo quando não ocorre no nosso raciocínio o porquê das coisas. Ele nada fez nem faz errado. O universo está em plena harmonia, desde a matéria primitiva, muito distante da ciência perceber, até os ninhos cósmicos em viagens vertiginosas no espaço infinito da criação. Quer dizer, a gente fica também pensando assim, né?
como que a gente está tão preso aqui que a gente não tem nem ideia do quanto, né, do que existe fora do alcance da nossa imaginação. Quando você olha para o espaço, à noite, principalmente, a gente vê, né, o que está ao alcance dos olhos, mas a gente não consegue nem imaginar, nem vamos conseguir o quanto de surpreendente, o quanto de inimaginável que tem longe dos nossos olhos, né? Toda a criação de Deus aí. Como ele diz aqui, ó, em viagens vertiginosas no espaço. Não. Aquela do ninho. O espírito encarnado. Não. Alguma coisa que ele falou aí do ninho, aí em cima. Ó, o universo está em plena harmonia, desde a matéria primitiva, muito distante da ciência perceber, até os ninhos cósmicos em viagens vertiginosas no espaço infinito da criação. Quer dizer, tudo realmente tem um propósito, né, criado por Deus. Eu já cheguei a pensar no porquê da criação de uma barata, né? Mas eu não vou mais questionar isso, porque deve ter alguma utilidade que a gente nem consegue imaginar. Sabe qual é? Não, Ela consome os miasmas. Por isso que ela provoca tanta repulsa. Ela foi feita para consumir os miasmas. Barata não tem sangue, já reparou? ela tem umas coisas estranhas, mas Cica, sangue né? não. Ela tem uma cica branca, né? Pois é, ela não, os miasmas é que deixam ela assim, ressecadas, nojentas. Alguém tem que comer os miasmas, elas comem. Eu Quer também não dizer, são sabia. extremamente úteis, né? Não é por isso que eu quero elas aqui. Eu prefiro queimar os miasmas de outra forma. Exatamente. Bom, o espírito encarnado está muito longe de conhecer os dons que possui. Todos os grandes descobertos pelos homens, Não, todos os aparelhos. todos os aparelhos descobertos pelos homens de grande utilidade na Terra são pálidas imagens dos tesouros espirituais que dormem dentro destes mesmos homens. É por isso que sempre falamos que o corpo é um universo em miniatura e o espírito, um pequeno Deus em ascensão com todas as qualidades de perfeição em estado latente como faculdade da alma. A gente só tem que apostar na gente, né? E a gente faz tanta coisa errada que a gente não consegue nunca imaginar que somos deuses. Nunca. A inteligência não é o espírito, é um dos seus atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, porém sempre ascendendo. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos espíritos aparece nos nossos caminhos, nos propondo meios e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando a nossa libertação. Certamente, quer dizer, libertação aqui é libertação de tudo que dificulta essa chegada a gente Isso, da nossa dessa, ignorância. dessa situação aí de angelitude, né? Que são milhões e bilhões de bloqueios e de dificuldades, e o instrumental está aí, nós estamos tentando, né, a duras penas, entender tudo isso que está sendo que foi escrito, né, para a humanidade, e é o que é a solução do entendimento disso, o que vai fazer a gente, é a solução do crescimento, né? Certamente que a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, mas para os que estão na matéria, é lógico, de espírito para espírito, que a inteligência é patrimônio espiritual, manifestada por recursos que a alma alcançou. O espírito encarnado somente pode demonstrar a sua inteligência pelos órgãos materiais, sensibilizados pela força vital, qual a eletricidade,
sensibiliza o aparelho de rádio e televisão para se ouvir a transmissão e ver as imagens. A vida é, pois, muito linda. Podemos chegar ao êxtase quando aprendemos a senti-la, porque Deus está em nós, esperando que acordemos para vê-lo, sensibilizando todos os nossos dons para ouvi-lo e entendê-lo como amor e luz que nos dá a vida. Esse último parágrafo, muito bonito, muito, né, se explica por si mesmo, e aí a gente pensa também no seguinte, como o filho de Ubaldo, se eu fui argila, se eu fui uma rocha, se eu cheguei aqui, todos nós, né, já caminhamos milhões de anos, já caminhamos muito, né? E ainda temos, eu acho que talvez, eu não vou me atrever a dizer no meio do caminho, mas a gente talvez já tenha caminhado uns 30%, né? Se você leva em consideração que você veio do mar... Ui! Espera aí um bocadinho, Márcia. Uma barata. Barata? Ui, eu fechei a porta da cozinha, depois eu vou verificar. Se a gente levar em consideração, né, essa situação aí de mineral, numa conta que eu não sei fazer, de repente a gente tem o quê? 30% de caminho, né, feito. Já somos seres humanos dotados de espírito. Então, só gratidão por isso, né? Ainda Já temos muito corremos a dos caminhar. dinossauros. Sobrevivemos. Sobrevivemos como, né, como espíritos. Não sei se sobrevivemos. Não sei se Não, sobrevivemos. a Porque gente também vem evoluindo de lá. porque como espíritos nada poderia matar a gente, né? Nós tivemos mesmo um processo evolutivo a duras penas, porque dependeu da gente, né? Todas as etapas. Isso. E a gente vê também, a gente presencia a situação de entender e de ver hoje que certos animais realmente talvez não venham numa próxima, mas não tão distante a possibilidade que eles tenham de se tornarem humanos. Porque você vê a proximidade, é um instinto tão refinado, tão próximo a uma inteligência. Você pega uma chica, você entende aquilo ali, ela passa para você o que ela quer e você consegue fazer uma troca tão forte com ela que você aposta que na próxima ela vem. Verdade. E Mônica de Medeiros, ela já fez algumas colocações em alguns vídeos sobre animais como ursos e tigres e alguns outros animais, macacos até, que foram socorridos e que já estão numa determinada colônia e que já os mentores que ela faz como é que se diz, a mediunidade deles, eles já colocam que esses animais estão nessas colônias e que já estão sendo preparados para receberem espíritos, para virem como humanos. Entendeu? Inclusive, tem um desses animais que eu não estou me lembrando se é um urso. O que aconteceu? Esse urso, ele já foi um humano, eu até estranhei, porque não há uma involução, né? Não há. Mas ela coloca que esse urso, o mentor coloca, eu acho que foi o Viludo que colocou, que ele era um ovoide. Então, a oportunidade que ele teve para voltar foi através de ser um animal, para continuar a evolução. A oportunidade que foi dada para esse ovoide, naturalmente, ele estava tão endurecido como, né, para retornar como ser humano, que ele teve que entrar nessa situação de animal
e aí ele conseguiu. Ele está até, inclusive, ele já está morto, mas ele coloca isso numa live que eu assisti dela. E que Viludo foi o médium. Ela foi o médium do Viludo, de Viludo. Entendeu? Muito legal isso, né? Gente, ó, Muito vocês têm legal. 5 minutos para fazer as preces. Henrique, pode começar. Vamos, Henrique. Pode começar, Henrique, eu te filmando. Vai, meu filho, vai fazer não? O quê? Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Resta direitinho. santificado o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Amém. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de vida que tivemos hoje. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecidos também pela ciência que nos proporcionou esse veículo de comunicação e de encontro. Queremos pedir, Mestre, por todos aqueles que se encontram numa situação muito penosa de guerra, de ataques, de bombardeios, aqueles que estão muito distantes de nós, mas dotados que são de espíritos, dotados que são de necessidade, dotados de necessidades de toda ordem, alimentar, de trabalho, e estão perdendo suas vidas. São as guerras entre judeus e que tanto afetam toda o clima do planeta, baixando o nível do planeta, a psicosfera tornando-se pesada, né, dificultando, andando na contramão de dias melhores que possam levar o planeta Terra a uma situação já prevista por Deus de melhoria, de perdão entre as pessoas. Então, nós pedimos, Mestre Jesus, por todos esses irmãos que estão numa situação de equívoco completamente danosa ao planeta Terra. Fique conosco, nos guardando, nos protegendo, que assim seja. Luísa. Eu quero só ratificar tudo que a senhora falou aí, porque foi tão completo, e agradecer por cada oportunidade que a gente tem de estar junto e de evoluir. Que assim seja. Que assim seja. Amém, gente. Muito obrigada. Eu vou botar no grupo e vocês vão depois me dizer se conseguem acessar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, Até a Beijo. próxima. fiquem todos com Tchau. Deus. Tchau. Beijinhos. Tchau, Henrique. Beijo. Obrigada. Tchau.